Boa noite a todos. É com muita satisfação que iniciamos a última atividade científica da Associação Mineira de Psiquiatria em 2020 e fechando com chave de ouro em parceria com a Associação Latino-Americana e do Caribe de Prevenção do Suicídio, a ASULAC. A Associação Mineira de Psiquiatria, nós mostramos os selos comemorativos, completa em 2020 50 anos do seu primeiro evento, do seu primeiro congresso, que aconteceu em Araxá em 1970, e em 2020, 50 anos atrás, após 50 anos, fizemos nosso primeiro congresso 100% online, também em parceria com a SULAC, que é a associação que representa as pessoas interessadas na prevenção do suicídio na América Latina. Bom, para esse evento de hoje, nós vamos discutir um assunto fundamental, que é o suicídio na pandemia. Algo que interessa de perto a todos nós psiquiatras, profissionais de saúde mental, como psicólogos e outros, e a sociedade de uma forma geral. Esse ano de 2020 foi um ano difícil para todos, né, pela pandemia, todo o estresse provocado por uma mudança abrupta de comportamento, mudanças abruptas econômicas, sociais, e isso naturalmente gera estresse e tem muitas vezes como desfecho trágico justamente isso que todos nós lutamos para prevenir, que é o comportamento suicida. Então, eu acho muito importante terminarmos esse ano de atividades científicas, as atividades administrativas continuam, mas é a nossa última atividade científica em 2020, discutindo esse tema tão importante e tão difícil ao mesmo tempo. Para a noite de hoje, nós teremos ilustres convidados, estrangeiros e brasileiros, a doutora Silvia Pelais, do Uruguai, junto com a doutora Maria José, também do Uruguai, que vão nos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre a perspectiva também do seu país. A doutora Silvia foi a primeira presidente da SULAC e a dirigente da ONG Último Recurso em Montevidéu. Teremos também o doutor Marco Antônio Campos, do Chile, Santiago, que também vai contribuir falando um pouquinho sobre esse assunto. O doutor Marco Antônio é também diretor da SULAC, estudioso desse assunto há muitos anos, certamente trará contribuições bastante ricas. E, fechando a nossa noite de palestras, a doutora Vivian Zicker, brasileira, de Belo Horizonte, psicóloga, e que atua na Universidade Federal de Minas Gerais num projeto de extensão, que é o GAES, que é um grupo de apoio a enlutados por suicídio, e também participa da diretoria da ASULAC. Então, tenho certeza que será uma noite muito rica de aprendizado. E após as 3 palestras, breves palestras, 12 minutos cada uma, nós teremos um tempo para discussão. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, é só colocá-la aqui no nosso Q&A, aqui embaixo do nosso Zoom. Eu vou ler as perguntas e comentários e passar para os nossos palestrantes de hoje. Sem mais delongas, eu passo, então, a palavra para nossa colega e nossa amiga Silvia Pelais e para a doutora Maria José, que estão diretamente de Montevidéu para nos falar sobre esse assunto tão importante. Por favor, Silvia, Maria José. Buenas tardes, ¿se escucha? Boa tarde, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, escuchamos bien. Boa tarde. Un gran honor estar aquí. Quiero saludar a Joelma y a la Sociedad Mineira de Psiquiatría y a mis colegas palestrantes que están siempre como parceros en esta jornada. Bueno, vamos al tema entonces de suicidio y pandemia. La pandemia es una expresión de origen griego que significa reunión del pueblo. Es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. Las pandemias existen
desde tiempos inmemoriales, así como sus consecuencias, y esas consecuencias cambiaron los rumbos de los pueblos. Laín Estrago señala que la peste negra tuvo 3 consecuencias importantes, además de las políticas, como terminar con la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Llevó a una gran recesión en Europa, no solo demográfica, sino también económica. Una exaltación de ciertas prácticas religiosas viciosas, como las procesiones de flagelantes con un claro contenido social. La muerte nivela a ricos y a pobres. Los flagelantes hicieron correr la voz de que eran los judíos los causantes de la peste, con el consiguiente asesinato de miles de ellos. El Papa, que era inteligente y veía cómo en Aviñón la peste estaba lejos de respetar a los judíos, emitió una tardía e inútil bula declarando su inocencia. Otra consecuencia como contrapartida fue que vivieron algunos una exaltación de los placeres mundanos ante la fugacidad de la vida. Carpe diem. Si la peste exaltó en algunos los más nobles valores humanitarios, en otros despertó en cambio ideas malvadas aprovechándose de su efecto. Carpe diem es una frase latina que literalmente significa cosecha el día, apodérate del día y nunca confíes en lo posterior. También inspiró no solo a las masas, sino a artistas como Shakespeare en la tragedia de Romeo y Julieta, donde brillantemente Shakespeare nos muestra la consecuencia en el proyecto de vida de una pareja relacionado con la pandemia. Y vamos a leer unos mínimos diálogos de Romeo y Julieta. Dice Fray Juan: yendo en busca de un hermano descalzo de nuestra orden, que en esa ciudad visitaba a los enfermos, para que me acompañara, y al dar con él, los celadores de la población, por sospechas de que ambos habíamos estado en una casa donde reinaba la peste, sellaron las puertas y no nos dejaron salir. De suerte que aquí tuve que suspender mi diligencia para ir a Mantua, que era entregarle a Romeo una carta donde se le explicaba, como todos recordamos, que Julieta en realidad no había muerto, había fingido su suicidio para poderse escapar con él. Como esa carta no llega, Romeo cree que Julieta murió y se suicida, y cuando Julieta despierta de la somnolencia del supuesto suicidio, se suicida al ver la respuesta de su amado. ¿Quién llevó entonces mi carta a Romeo?, dice Fray Lorenzo. No la pude mandar. Aquí está de nuevo, ni pude encontrar mensajero alguno para traerla. Tal temor temían todos a contagiarse. Suerte fatal, por mi santa orden, que no era insignificante la misiva, sino que encerraba un mensaje muy importante y cuyo descuido puede acarrear graves consecuencias. La grave consecuencia que temía Fray Lorenzo resultó ser la muerte de Romeo y Julieta. También con el COVID-19 cambia la sociedad, las costumbres, las prioridades. Cambia el abrazo y su falta. Aún no hay vacuna, aunque empezaron en Londres a vacunar ayer, pero recién están en prueba. Excepto como vacunas tenemos las antiguas medidas higiénicas y la fraternidad para con los necesitados. La comunicación virtual
privilegio de esta época y de esta peste, amortigua el aislamiento, permite la telemedicina y la escucha empática. Pero ¿estamos preparados para ello? ¿Nos alcanza? ¿Lograremos evitar el incremento de la conducta suicida que se avecina? Danuta Wasserman y colaboradores demostraron que las tasas de suicidio disminuyen al comienzo de las pandemias y aumentan durante las mismas, como en la epidemia de gripe en el 2019 en Estados Unidos o la de SARS en Hong Kong en el 2002 a 2004, así como el comportamiento suicida, que es la idea, el plan o el intento. Hay sólidas evidencias de que las tasas de suicidio durante los 3 meses al alta del hospital en época de pandemia son en dicha población 100 veces más altas que en la población global. Se está preparando una investigación COVID-19 VIC y comportamiento suicida con la participación de México, Brasil y Uruguay, entre otros países europeos, africanos y así como Estados Unidos, dirigidos por el Instituto Karolinska de Suecia. Nos honra que América Latina, con ASULAC, esté presente en estos 3 países, en esa investigación. Y ahora, a modo de reflexión, el suicidio hiere el ego de los profesionales de la salud que defendemos la vida. Su existencia nos saca del lugar de dioses. El COVID-19 no distingue ricos de pobres, ilustrados de analfabetos, al igual que el suicidio. Y como él es más cruel con los viejos y con los médicos, que somos pobladores de riesgo, como con el suicidio. En el silencio de los muertos por el COVID-19 y sus efectos colaterales, como el aislamiento, la pobreza material y los suicidios, entre otros, no podemos evitar el sonido de frases que nos acortan la inequidad con el resto. El saber que del COVID sabemos muy poco. Entonces, como Hipócrates, primum non nocere. Somos finitos, pequeños. Solo la humildad nos ennoblecerá, y entre esos sonidos escuchamos lo que su esclavo decía a los victoriosos y omnipotentes generales que entraban, habiendo triunfado, a la antigua Roma. Memento mori. Recuerda que morirás. Y desde esta reflexión de humildad y de dolor por las pérdidas, también queremos que desde esta reflexión podamos impulsar la siembra de la esperanza. Muchas gracias. Con esta exposición nosotros queríamos reflejar y reflexionar que la pandemia es algo que nos trasciende y nos antecede y que la debemos afrontar con conocimiento científico, empatía y humanidad. Esperamos que les haya sido de ayuda y que también junto con nosotros reflexionen sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, María José. Ahora paso a palabra a Marco Antonio. Por favor, Marco Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de este encuentro, ver las caras de los amigos y poder compartir con ustedes algunas notas que he sistematizado respecto al suicidio y la pandemia en mi país. Estas notas son básicamente las observaciones y las conclusiones que he ido sistematizando durante el último año en base a mi propia experiencia clínica, ¿de acuerdo? Para que quise darle un enfoque más bien de cómo frente a la pandemia, digamos, ha ido cambiando nuestro estilo de vida, ¿ya? Y las consecuencias que eso ha tenido. Como
previo, digamos, quisiera decir cuál es como el escenario con el que Chile enfrenta la pandemia. Y algunos datos que son relevantes son estos, por ejemplo, que los años perdidos por algún tipo de años perdidos de vida, digamos, de útiles de vida, ¿no es cierto? El 23,2% de esos años perdidos son explicados por las condiciones neuropsiquiátricas en Chile, ¿ya? Y ese avisa en el tramo de 1 a 9 años representa un 30%, y en el de 10 a 19 años un 38,3%. Sigue siendo el tema de la adolescencia un problema relevante. En el caso de las mujeres, este avisa está caracterizado principalmente por trastornos de depresión unipolar y trastornos por ansiedad. Y en el caso de los hombres, por el consumo de alcohol, accidentes y violencia externa. A partir de abril de 2020 se ha producido un incremento constante por demanda en salud mental, llegando al 100% en comparación al año 2019, especialmente en el mes de junio, que fue, en el caso de Chile, el tercer mes de confinamiento masivo, ¿ya? Y dentro de estos meses de pandemia y de confinamiento, los principales motivos de consulta han sido trastornos por ansiedad, como ansiedad general, crisis de pánico y crisis de angustia, depresión unilateral, trastornos de personalidad, particularmente borderline y bipolar, trastornos alimentarios, crisis de pareja, probablemente explicadas por el hacinamiento y el diario vivir, y lamentablemente un incremento importante en casos de violencia intrafamiliar que no solo se reflejan en la propia experiencia clínica, sino además en los reportes que han dado algunos organismos que asisten a mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Aparte, este incremento constante por la demanda de salud mental, que llegó al 100% en junio, como les decía, cuando los miro desde el punto de vista etario, de rangos etarios, es el rango de 10 a 19 años un 25% de aumento, de 20 a 30 años otro 25%, de 30 a 40 años, con lo considerado como la edad mediana, un 10% de aumento de demanda por consulta, y el tramo que mayor incremento de consulta ha mostrado es el que está entre los 50 y los 75 años, ¿ya? Hay muchos adultos mayores que han pedido asistencia, no solo por el aislamiento, la sensación de depresión, sino por crisis de ansiedad. Una descripción de contexto de pandemia, como lo hemos estado viviendo en Chile, es lo primero que ha llevado a cambiar profundamente nuestros hábitos y nuestra percepción del mundo, y sobre todo el sentido de seguridad. El confinamiento ha sido extenuante para muchas personas, especialmente en grupos menos privilegiados, cuyos espacios habitacionales son reducidos, llegando incluso al hacinamiento, digamos. El confinamiento se acompaña de la sensación inmediata, experiencial, de pérdida de libertad y un sentido de vulnerabilidad respecto a la propia salud o bien a la salud de los seres queridos, especialmente los adultos mayores. Y naturalmente hay un aumento y una gran ansiedad por el temor a la pérdida. En el caso de quienes asumieron el teletrabajo como una forma de mantener su fuente laboral, la sobrecarga ha ido en incremento, y básicamente por las deficientes condiciones tecnológicas. Lamentablemente, aún con todos los avances tecnológicos, no estamos o no estábamos suficientemente preparados para afrontar el teletrabajo. Lo mismo que en el caso de los escolares para afrontar su educación a través de medios digitales, ¿ya? Pero también influye la falta de capacitación y las dificultades para ordenar y separar el trabajo propiamente tal de lo que es las labores del hogar, la preocupación de los hijos, el cotidiano de una vida hogareña. Desde los adultos mayores, en el caso de ellos, hay algunos reportes que han
mostrado algunos deterioros importantes en funciones cognitivas y, lo que es más evidente, en los estados de ánimo. Sabemos la relación que existe entre la depresión y la disminución de las habilidades cognitivas, y esto podría también observarse en la clínica, digamos. Para los adolescentes, que son un grupo de riesgo en el contexto de suicidio, igual que en los casos de adultos mayores, que están en pleno desarrollo y en búsqueda de identidad, el aislamiento les ha generado no solo aburrimiento, sino también una sensación profunda de tristeza por el extrañar a sus pares, y un sentido y unas expresiones de irritabilidad, digamos, que son, en mi opinión, señales claves del desarrollo de una depresión. Y, como si fuera poco, y esto es algo que probablemente compartimos en todos nuestros países, la cesantía a nivel nacional ha aumentado casi 3 veces. Decía entonces que, como si fuera poco, la cesantía a nivel país ha aumentado casi 3 veces en el último año. Es decir, tenemos hoy aproximadamente un 15%, o yo diría ya bordeando el 20% de cesantía a nivel nacional. Este escenario, digamos, de contexto de pandemia tiene o trae consecuencias. ¿Qué es lo que se deduce? Una intensificación en la sintomatología preexistente de algunos pacientes, pero en muchos casos la pandemia ha sido el gatillante de los cuadros descritos. Y, desde luego, la vulnerabilidad en estas personas ya existía con alta probabilidad. La mitad de los pacientes de los que les hablé reconoce presentar ideación suicida, y de aquellos que tienen ideación suicida, el 50% han hecho más de un intento en el último año. Se ha constatado el aumento de los trastornos de ansiedad, del ánimo y el consumo de alcohol y drogas, tanto lícitas como ilícitas. La demanda por ansiolíticos y antidepresivos ha aumentado también muchísimo. Ahora, desde mi punto de vista, no es la pandemia en sí misma la causante o el gatillador de suicidio, pero sí la acentuación o agudización de los trastornos asociados a suicidio, como depresión, crisis de ansiedad, consumo de alcohol y drogas, y los gatillantes como la pérdida del empleo y la desesperanza ante un escenario que no es ni predecible ni controlable para nosotros. ¿Qué podemos esperar? Es difícil tener los datos duros hoy día y sin tener datos a mano para hacer estimaciones matemáticas, pero tenemos ya algunas cifras como las que señalaba Silvia y María José en la presentación anterior. Y sabemos que las cifras oficiales nos llevarán al menos 2 años, pero intuitivamente, y dado el aumento de la psicopatología descrita, mucha de ella asociada a suicidio, ya por estudios científicos de larga data, la estimación es un aumento importante y probablemente otros grupos etarios comiencen a cobrar relevancia, tanto como adolescentes y adultos mayores lo han hecho hasta ahora. ¿Qué podemos hacer a este escenario? ¿Cuál ha sido el afrontamiento? Fortalecer el acceso a salud mental y estar atento al comportamiento de los grupos de riesgo, es decir, adolescentes, adultos mayores y, ojo, a la gente que está en edad productiva por el tema de la cesantía. Trabajar sobre la esperanza, y esto es algo muy, no solamente abstracto, ¿no? La desesperanza tiene que ver con la incontrolabilidad y la impredictibilidad en los estudios de Seligman ya antiguos, ¿no? Y por lo tanto, para trabajar la esperanza es importante centrarse en lo que se puede hacer y no en aquello que no se puede controlar o no se puede hacer. Facilitar el aprendizaje de técnicas de relajación como un primer soporte para construir un andamiaje que ayude a la autorregulación emocional. Es impresionante cómo las personas frente a la ansiedad se desbordan y no son capaces de manejarla. Y por lo tanto, una técnica de relajación es siempre útil en estas condiciones. Diagnosticar e identificar dificultades específicas en el afrontamiento por parte de los pacientes. Evitación, activación, saben pedir ayuda, hacen expresión emocional, logran una catarsis, tienen con qué conversar, etc. Entrenar a las personas en reconocer su propio malestar y sobre todo, en pedir ayuda. Todos sabemos la importancia que para cuando nuestros pacientes están en riesgo suicida tengan no solo una red de apoyo, sino que sepan además usar esa red y pedir ayuda cuando es necesario. Facilitar el procesamiento de duelos complicados
provocados por las muertes por COVID. En muchos casos de estas muertes significan difuntos que las personas no han podido ni siquiera ver, ni despedirse. Y una última cosa, mejorar el acceso a tecnología que permita un grado mínimo de contacto social y mantener el relacionamiento. Eso es, amigos, las reflexiones que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marco Antônio. Passo agora a palavra, então, para a Vivian, que vai fazer a terceira intervenção de hoje, e a seguir passaremos para os comentários e perguntas. Por favor, Vivian. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da MP, da SLAC, para estar aqui essa noite com vocês, com colegas tão queridos, e discutindo esse tema tão atual e tão importante. Diante do desafio desse tema, eu escolhi por ressaltar a importância do trabalho da pós-venção, né? Quando o suicídio já foi consumado, a tragédia já está, né, à nossa frente, e o que nós precisamos fazer é cuidar dos que ficaram. Então, a pós-venção são várias medidas que têm como objetivo possibilitar a expressão de ideias e sentimentos relacionados ao trauma e à elaboração do luto. E isso também é muito relevante nesse momento, onde não só as pessoas enlutadas por suicídio, mas todos os enlutados também pelo Covid, né, estão vivendo um luto totalmente atípico, né, quando nós não temos um velório, nós não temos um enterro, as pessoas saem de um saco do hospital e vão direto para um caixão, não temos os rituais fúnebres, né, os rituais religiosos, com aquele acolhimento que a gente recebe no momento da perda do ente querido. Então, será uma população também muito órfã nesse sentido, né? Mas hoje nós estamos falando do luto por suicídio. Então, nós sabemos que o suicídio ele é multifatorial e que ele está associado a um transtorno mental que muitas vezes não foi percebido, não foi diagnosticado ou não foi tratado. E a gente sabe também que casos de transtorno mental ou suicídio na família aumentam consideravelmente o risco de novos casos. Baseado em crises econômicas anteriores e na potencialização dos transtornos mentais durante a pandemia, a previsão é de que haverá um aumento no número de suicídios. Após um suicídio, frequentemente, há um silêncio em torno, né, do fato devido ao estigma. Então, as pessoas não querem falar nesse assunto, né? E aí, o que acontece? O trabalho de pós-venção, na maioria das vezes, não é feito. Então, a gente tem, por exemplo, alunos de escolas, de faculdades, funcionários de empresas que se suicidam e essas instituições elas não fazem o trabalho de pós-venção que seria o cuidado com essas pessoas que ficaram, né? Então, o silêncio predomina, é como se fosse a laranja podre que sai da cesta e continua-se a vida apesar do suicídio. Então, a gente vê a necessidade de cuidar dos familiares enlutados e outras pessoas impactadas pelo suicídio. Então, essas pessoas que ficam, né, após um suicídio, elas geralmente estão muito abandonadas e elas não têm a noção, muitas vezes, da necessidade de cuidar, né, de fazer uma terapia, de ir a um psiquiatra para ter uma medicação, ou de frequentar um grupo de apoio, ou outras medidas de pós-venção que seriam muito úteis para que ela pudesse vivenciar esse luto. Então, o suicídio, ele não é uma forma socialmente aceitável de se morrer, né? A sociedade, ela vai julgar tanto o suicida quanto a sua família. Isso tem melhorado muito à medida que as pessoas estão
se informando melhor a respeito do comportamento suicida e da sua relação com os transtornos mentais, mas mesmo assim ainda há muita desinformação. Por isso, o luto por suicídio ele vai apresentar algumas peculiaridades que diferem de outros lutos, por doenças ou por acidentes. Mesmo que o suicídio ele resulte do ato solitário de um indivíduo, ele não vai ocorrer de forma isolada, né? Ele vai se inserir em um grupo interinstitucional que vai abranger a família, os amigos, a escola, o trabalho, grupos religiosos e outras associações. Então, a gente sabe que para cada suicídio, um número significativo de pessoas são profundamente afetadas, não é? Essas pessoas nós chamamos de sobreviventes. Então, a gente sabe que sobrevivente, ele não é aquele que tentou o suicídio e não morreu. Sobrevivente, nós usamos esse nome para pessoas que sobreviveram a um suicídio. O sobrevivente, ele é aquele que vai experimentar alto grau de alteração autopercebida em termos psicológicos, físicos e sociais após a exposição ao suicídio de outra pessoa. Qualquer pessoa, independentemente da relação social com o falecido, pode apresentar alterações após um suicídio e tornar-se um sobrevivente. Então, assim, pessoas que até nem sequer conheciam a pessoa que morreu, mas elas podem sentir uma identificação com ela. Como a gente vê, às vezes, com cantores, né, atores, pessoas públicas que se matam, e várias pessoas, né, sentem uma identificação com aquela dor, elas já estão mais vulneráveis, então elas são consideradas sobreviventes. E eu costumo dizer que o sobrevivente, né, o enlutado por suicídio, ele chega até nós, né, ou ele vive a sua vida como se tivesse um saco de pedras, quando a sua caminhada é muito pesada devido a esse grande saco, não é? Isso vai impedir que a pessoa possa viver aquele luto de uma forma mais leve, mais natural, até chegar à dor e à saudade em si. E cada pedra dessas tem um nome, né? A maior, né, das pedras sempre é a culpa. Então, a gente recebe as pessoas que viveram essa tragédia com muita culpa, né? Você vê que é um sentimento que necessariamente não aparece em outros tipos de luto, não é? Então, assim, por que eu não fiz isso? Por que eu não ajudei? Por que eu não atendi aquele telefonema? Por que eu não vi os sinais? Então, assim, essa pedra da culpa é muito grande, né? Outra pedra muito grande é a do porquê. Por quê, né? Por que essa pessoa cometeu esse ato? E, geralmente, pela proximidade temporal com o ato suicida, essas causas são erroneamente consideradas como a causa, não é? Então, por exemplo, a pessoa terminou um namoro e aí depois ela se suicida, então a causa do suicídio fica sendo o término do namoro. Isso pode ser também uma demissão de emprego, né? Uma descoberta de uma doença mais grave. Então, os porquês vão pipocando assim na vida dessas pessoas. Outra pedra muito grande é do e se, né? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Né? Então, são sentimentos, né, muito persistentes e pensamentos muito recorrentes na cabeça do enlutado, né? Uma raiva, você vê que você não tem um sentimento de raiva por uma pessoa que morreu de câncer ou que teve um infarto, mas no caso do suicídio, como se acha que é uma escolha, uma opção da pessoa, então as pessoas costumam ter raiva, né? Por que ela fez isso comigo? Por que ela destruiu a nossa vida? Por que ela deixou que as coisas ficassem desse jeito? Vergonha, né? Também é um sentimento muito poderoso. Sentimento de rejeição. As pessoas sentem que houve um abandono, que a pessoa foi egoísta, que só pensou nela. Medo,
né, e pensamentos suicidas. As pessoas costumam também sentir muito medo de terem esse impulso suicida, ou alguém da família se matar porque houve um suicídio, né? O isolamento também por causa de todos esses sentimentos. Algumas pessoas, elas são invadidas por pessoas muito inadequadas, que querem saber detalhes muito, né, assim, mais sórdidos, bizarros, essas coisas. Então, elas se isolam. E o estresse pós-traumático, após uma tragédia, a gente realmente, né, tem esse estresse que é necessário ser cuidado, dependendo do grau. Então, para que o ilutado possa viver esse luto de uma forma mais leve e natural, ele vai ter que ir abandonando ao longo do tempo essas pedras. E por isso a importância da pós-venção, tá? E para ajudar, né, nessa pós-venção, em 2017, nós criamos o Grupo GAES, que é o Grupo de Apoio a Enlutados por Suicídio da UFMG, que é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenado pelo professor Humberto Correia e moderado por mim, onde é um grupo aberto e gratuito a toda a comunidade, atualmente é online, onde a gente se encontra todas as segundas-feiras, das 18 às 20 horas. As inscrições estão nesse e-mail aí, gaesufmg@gmail.com, que além de ser um espaço de acolhimento, como é semanal, ainda me possibilita o acompanhamento terapêutico de cada um dos participantes, tá? Então, essa foi a minha contribuição. Quero agradecer e deixar o meu e-mail particular, caso alguém se interesse, mais alguma dúvida. Obrigada. Muito obrigado, Vivian. As 3 intervenções muito boas, cada um com o seu enfoque particular, né? A Silvia falando lá dos aspectos históricos, né? Na verdade, a pandemia que nós vivemos hoje, a humanidade está acostumada com isso desde sempre, né? Lembrar lá da pandemia antonina, né? Nos primeiros séculos depois de Cristo, né? Que matou 5 milhões de romanos, por exemplo, né? Que teve repercussões enormes na sociedade da época. Então, as pessoas às vezes me perguntam, mas essa é o momento mais difícil da humanidade? Lógico que não, né? A humanidade já passou por desafios muito maiores do que nós vivemos hoje, mas é um ano muito difícil, um momento difícil para todos nós, e nesses momentos de dificuldade, as doenças mentais tendem a crescer em termos de prevalência, né? Nós temos vários ingredientes que nos sugerem muito fortemente que viveremos uma grande onda de adoecimento mental aí nos meses e anos vindouros, né? O próprio isolamento social, a quarentena, essa quantidade enorme de informações que nós somos bombardeados. Pela primeira vez na história, nós recebemos informações em tempo real do mundo inteiro, né? Muitas vezes informações erradas, inclusive. E a crise econômica, né? E desemprego e crise econômica, que é outro elemento que vai certamente contribuir para esse aumento de depressão, transtorno de ansiedade, uso de substâncias, né? O consumo de álcool em vários países, certamente no Brasil, nos países da América Latina também, né? Aumentou enormemente nos últimos meses, né? O que sugere, né, uma onda também de dependentes químicos aí nos meses e anos vindouros. Nós temos uma pergunta por enquanto. Nosso amigo e nosso colega do México, o Luiz Miguel Sánchez Loyo, que faz uma pergunta vou deixar para quem quiser responder dos 3 ou os 3. A pergunta dele é: em que medida os governos poderiam mitigar a incidência de los suicídios durante a pandemia? Em que medida os governos poderiam reduzir a incidência de suicídio durante a pandemia? ¿Alguien gostaria? Una forma de mitigar son subvenciones económicas y, por ejemplo, un detalle que sucedió en nuestro país es que además de la línea de crisis de prevención del suicidio, se armó desde Presidencia una línea de crisis de apoyo emocional relacionada con malestar por la pandemia. Y también se promovió que a nivel de la salud se pudiera
acceder a medicamentos donde los propios profesionales de la salud los llevaban a las casas a las personas. Y bueno, pero siempre hay que hacer, sabemos que hay países europeos donde hay subsidios concretos para, en dinero para los ciudadanos, los que hace más de un año que viven en ese país de Europa, por ejemplo en España, relacionado con la pandemia. En nuestro país se alargaron también los seguros de desempleo más de lo habitual. De todos modos, siempre hay más para hacer, pero obviamente, Luis Miguel, que el Estado tiene que estar presente y muy comprometido para evitar esto. Gracias, Silvia. ¿Alguien más? Marco Antonio, por favor. Sí, un poco en la línea de Silvia, creo que aquí se tomaron algunas medidas que tienen que ver con también la habilitación de otras líneas de apoyo emocional, especialmente por el malestar del COVID. Sin embargo, creo que nos faltó cambiar algunas estructuras que permitan reducir la sobrecarga de estrés con la cual la gente está viviendo. Yo, en lo particular, así experiencialmente hablando, estoy muy preocupado por la población adolescente. He recibido muchos adolescentes muy afectados que se desbordan fácilmente y tienen, me imagino, muchos otros, muchas dificultades para acceder a temas de salud mental y de apoyo emocional. Y efectivamente es la sobrecarga, la reorganización del trabajo tecnológico, facilitarle a las personas el trabajo tecnológico y para poder generar también, mantener de alguna manera los vínculos emocionales. Creo que somos tan animales aún que igual necesitamos sentir el calor de los otros, el olor de los otros, el sonido de su voz en vivo. Y eso creo que lo que más lo resienten son hoy día los adolescentes. Pero esas serían algunas ideas, digamos. Gracias. Gracias, Marco Antonio. Algum comentário, Vivian? Eu acho que, principalmente, o respeito pelos transtornos mentais, não é? Porque, assim, os transtornos mentais, eles não são considerados doenças, como se eles não matassem, não é? Então, assim, nós temos aqui em Belo Horizonte o caso do Galba Veloso, né, um hospital psiquiátrico que foi fechado para entrar pacientes de Covid e acabaram não entrando, né? Então, assim, eu acho que seria a conscientização do governo de que as doenças mentais, elas matam, não é? E as pessoas que são, né, como eu disse, sobreviventes também dessas tragédias, não só de suicídios. O suicídio já é uma tragédia, na pandemia, então, não é? Então, isso também duplica a gravidade também, né? Assim, então, eu acho que seria um respeito maior né, do governo e dos próprios médicos a respeito, né, dos transtornos mentais. Obrigado, Vivian. Eu acho que tudo isso é importante, né? Um suporte econômico e financeiro para a sociedade, para a população, né? O que os estudos mostram é que nesse momento de pandemia são as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico e cultural que têm mais sintomas depressivos de ansiedade. É fácil entender. Né? Uma pessoa de um nível social e econômico cultural mais elevado, ela está, entre aspas, protegida, né? Das consequências sociais e econômicas, diferente de uma pessoa mais de um nível socioeconômico e cultural mais baixo, que está muito mais vulnerável. Né? É a sobrevivência dela imediata que muitas vezes está ameaçada. Né? Eu acho que isso é muito importante que os governos se preocupem com isso. Né? Tem isso que a Vivian comentou, não só em Belo Horizonte, mas a gente viu em outros locais do Brasil e outros locais do mundo serviços de saúde mental serem fechados. Quer dizer, no momento em que se aumenta a demanda, que nós esperamos um aumento da demanda, mais suicídios, fecha-se serviço. Né? Um desrespeito completo ao sofrimento psíquico das pessoas. Né? E uma coisa que a mim me preocupa particularmente, o Marco Antônio falou dos adolescentes, né? Que são um grupo, né? Não só na pandemia, mas já há 2 décadas são um grupo importante de risco para comportamentos, automutilação e comportamento suicida.
mas eu tenho estado particularmente preocupado com as crianças pequenas, os ninhos, que em fase de socialização e de aprendizado de socialização, de interação com seus colegas, 2, 3, 4, 5 anos de idade, que nesse momento de pandemia não estão tendo como vivenciar esse processo de socialização, né? Quais são as consequências disso no futuro? Nós não sabemos ainda. Nós estamos passando, na verdade, por um grande experimento comportamental em relação a essas crianças muito pequenas, lojinhas pequenas, né? E as consequências disso nós só veremos daqui a alguns anos. Mas eu acredito que nós tendemos a ter uma série de problemas, né, comportamentais, no mínimo, para essa geração, né, que não teve a oportunidade, não está tendo a oportunidade de sociabilizar, né, como deveria estar acontecendo. Essa também eu acho uma preocupação dos governos. O que fazer com essas crianças muito pequenas? Nós não podemos simplesmente trancá-las em casa sem contato com outras crianças, né? É nesse contato que elas vão se constituindo enquanto pessoas, enquanto seres. Não sei o que vocês acham. Vamos ver mais perguntas aqui. A doutora... Eu concordo. Eu acho que eu tenho amigos também que têm crianças pequenas e que nunca viram outras crianças, né? Uhum. Estão em casa e nunca tiveram contato com nenhuma criança, né? Agora, também a gente tem que pensar também, os idosos também é outra população também muito preocupante, né? Quer dizer, eles estão né, isolados, eles estão sem função, as coisas que eles gostavam de fazer, as atividades diárias, né, estão proibidas, estão sendo tratados como crianças, né, estão perdendo a própria né, assim, independência. Isso também é difícil. Agora é curioso, Vivi, os estudos, porque o idoso ainda tem um outro agravante, porque eles são grupo de risco, né? Diferente do jovem e do adolescente, são grupo de risco. Mas os estudos mostram que, em termos de sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, eles têm muito menos do que os jovens. São os jovens os jovens é que têm mais sintomas ansiosos e depressivos. É como se, de uma certa forma, o idoso, nesse momento, ele tivesse conseguido lidar emocionalmente melhor com essa situação do que o jovem. Né? Uhum. O que é um ponto positivo, né? Uma outra coisa que ajuda, passar a quarentena com crianças em casa também seria um fator protetor, uma coisa interessante, apesar de todo o estresse. Bom, vamos para outras perguntas. Tem várias perguntas interessantes, vou tentar agrupá-las aqui. O Maurício Gadibem, nosso colega de Três Corações, interior de Minas Gerais, ele faz a seguinte pergunta. Também percebem um comportamento suicida na negação da pandemia? Ou seja, aquelas pessoas que, mesmo diante da pandemia, se expõem aos riscos de contaminação. Poderia ser um tipo de comportamento suicida? Qual a opinião de vocês? Algum comentário? Quer falar, Vivian? No entendí bien el sentido de la pregunta de Mauricio. Vou tentar traduzir para o espanhol. Las personas que negam la pandemia e que se expõem a los riscos de contágio. ¿Isso seria um comportamento suicida? Entiendo. Técnicamente es un comportamiento autodestructivo, ¿verdad? No sé si un suicidio, pero sí un comportamiento autodestructivo, en mi opinión. Y eso creo que tiene un poco que ver con la presentación notable de Silvia y María José, que nos llevaron a la historia y a la literatura, digamos, ¿no es cierto?, de cómo el carpe diem parece ser una forma de afrontamiento y por lo tanto se expone la gente a riesgo, digamos, negándolo precisamente.
Sí. Gracias, Marco Antônio. Algum outro comentário? O que eu tenho observado, Humberto, assim, é que as pessoas têm dito muito assim, eu quero a minha vida de volta, eu quero as coisas que eu tinha antes, né? Isso eu acho que mostra também um comportamento mais infantilizado, mais imediatista, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de pessoas que estão em negação, eu não sei se são necessariamente suicidas, mas realmente tem uma personalidade mais infantil, vamos dizer assim, que não aceitam, porque maturidade implica em aceitar aquilo que eu não posso mudar, né? Em ressignificar aquilo que eu não posso né, fazer diferente. E o vírus nos, né, jogou isso na cara, não é? A gente não é dono totalmente da nossa vida, né? Tem até uma frase, né, um ditado judaico que eu costumo dizer, que é: o homem planeja e Deus ri, né? Então, saúde mental implica num leque de opções que eu tenho para lidar com as adversidades da minha vida, não é? Então, eu acho que negar isso é reduzir esses leques, né? Ou não tê-los, né? Talvez. E assim fica meio uma criança mimada, né? Querendo aquilo de volta, sem saber ressignificar com outras possibilidades, né? Muito bom. Eu acrescentaria um outro ingrediente. Acho que a pandemia ela foi muito politizada, né? E, de certa forma, até ideologizada, né? Surgiram, inclusive, teorias da conspiração dizendo que a pandemia não existiria, que teria sido fabricada e coisas do tipo. Né? Eu acredito que, dentre esses que negam a pandemia, há aqueles que ideologicamente são motivados por essas crenças, né? De que o vírus não existe, que o vírus foi criado para fazer isso ou aquilo, né? E a gente, né, nós não estamos na cabeça de todos esses para tentar compreender o que está acontecendo, esse fenômeno, né, social que nós vivemos nesse momento. Vamos ver aqui. Tem um comentário da Ellen Matos, mas eu passo direto para você depois, Vivian. Tá? Não, a Silvia quer falar. Silvia, por favor. Dos cosas. Cuando tú hablas de los niños y lo uno con lo que dice Vivian, la salud, que tiene que ver con el poder aceptar activamente la realidad, pero no reclamar lo que no es. Bueno, como niña me viene el ejemplo, ya que hoy estamos con la historia de Ana Frank, y una niña de la Segunda Guerra Mundial, bien conocida, que tuvo que soportar el encierro para salvarse. Y bueno, y escribió un diario y jugaba le mandaba cartas a su primo y pudo hacer una adaptación activa a la realidad, porque si salía de ahí, la mataban. Bueno, poder asumir la realidad es un desafío de la salud mental, realmente. Y bueno, pero también se trata de eso, ¿no? De lo que hablas tú, Humberto, brillantemente, me hace pensar a los terraplanistas, a los médicos por la verdad, que hay otro grupo. Entonces es una expresión de deseo. Sí. Pero no es la resolución. Sí. Por acá me quedo. Muchas gracias. Uma última pergunta, só temos 4 minutos para terminar. A doutora Melina Efraim, ela faz um comentário sobre o suicídio em adolescentes. Vosotros creem que é uma característica de los adolescentes ou de esta geração de adolescentes? Marco Antônio? Sí, en lo personal, bueno, creo que definitivamente es un tema que tiene que ver con el desarrollo neurológico, ¿ya? Las dificultades en el procesamiento, regulación emocional y el control de los impulsos son propios de esta edad. Y la mayor cantidad de psicopatología diagnosticable
aparece precisamente durante el proceso de la adolescencia, y esto viene ocurriendo, digamos, durante ya mucho tiempo. No es solo esta generación, en mi opinión. Gracias. Marco Antonio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, a lo final estaba un poco, pero escuchamos bien, gracias. Ok, gracias. Vivian, Silvia, Maria José. Eu concordo com o Marco Antônio, eu acho que é um processo do adolescente de uma forma geral, mas eu acredito que também tem um componente da atual geração, né? Eu acho que talvez, comparado com gerações anteriores, nós tenhamos uma geração que tem muitos direitos e poucos deveres, talvez poucos limites, de forma que essa impulsividade natural ela se extravasa muito mais do que em gerações anteriores, possivelmente, né? Então, acho que possivelmente são as duas coisas, né? A adolescência e a atual geração, né? Que contribuindo para esse excesso de, né, essa quantidade enorme de automutilações, de comportamentos impulsivos, uso de substâncias. Uma reflexão interessante que eu escutei há um tempo atrás é de que talvez essa seja uma geração borderline, né? Com características borderline, né? Eu concordo. Bom, infelizmente chegamos ao final da nossa atividade de hoje. Como eu disse logo no início, é a última atividade científica de 2020, um ano que, apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos realizar o primeiro congresso online da Associação Mineira de Psiquiatria, da Associação Latino-Americana de Suicidologia. Tivemos vários seminários, várias atividades, e, com toda a dificuldade, foi um ano riquíssimo em termos de aprendizado, de troca de experiências, mesmo que seja online. Ano que vem, esperemos, né, que possamos ter atividades presenciais já, né, a partir do momento que as vacinas estejam disponíveis para todos. Certamente teremos atividades presenciais em breve, eu espero, né? Acho que as atividades online vieram para ficar, nós continuaremos com atividades online, mas nada substitui o olho no olho, o contato, né, presencial entre todos nós. A atual diretoria da Associação Mineira de Psiquiatria, ela se despede agora em 2020, mas continuaremos a partir de 2021, né, já que fomos reeleitos, então até 2023 essa diretoria se mantém à frente da Associação Mineira de Psiquiatria, com certeza com muito trabalho, como fizemos nos últimos 3 anos. Agradeço aos convidados de hoje, começando pelos nossos convidados estrangeiros, Silvia, de Montevideo, e Maria José, de Montevideo. Obrigada. Em breve eu irei para Montevideo, assim que tiver uma vacina. Marco Antônio, de Chile, de Santiago. A colega e amiga Vivian Zicker, daqui de Belo Horizonte, né, que abrilhantaram essa noite de hoje de encerramento das nossas atividades. Em breve, teremos o calendário das atividades de 2021, tanto da Associação Mineira de Psiquiatria quanto da ASULAC. Né? Em janeiro já teremos boas novidades para todos. Uma boa noite a todos, bom descanso a todos e em breve nos reencontramos para mais atividades. Boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite, buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches.